Fala aí, galera. Como prometido, a gente começa hoje a trazer alguns insights, algumas dicas sobre interpretação bíblica. E hoje eu queria falar sobre um tema importante, muitas vezes desconsiderado, muitas vezes passado por cima, que é a importância de você considerar os elementos pré-teóricos na interpretação. Por que eu falo sobre isso? Porque os elementos pré-teóricos, eles muitas vezes vão ser determinantes na hora de você interpretar um texto corretamente ou não. Deixa eu exemplificar isso, como eu prometi, utilizando os meus estudos em 1 de João. Lá em 1 de João, capítulo 2, versículo 2, a gente tem dizendo o seguinte: e ele é a propiciação, e aí tem um debate sobre a utilização do termo hilasmos, se é propiciação de fato, ou se a gente tem aqui expiação, e num outro momento a gente pode falar um pouco sobre isso, mas eu creio ser expiação aqui é a melhor tradução. E ele é a expiação pelos nossos pecados. E não somente os nossos, mas também pelos de todo o mundo. Quando a gente olha para esse texto, a primeira coisa que a gente percebe é que ele está falando sobre o alcance ou a extensão da expiação de Jesus. Se ela de fato ela alcançou não somente a nós, mas todo mundo. Por que é importante pensar em elementos pré-teóricos quando nós falamos desse texto? Basicamente porque a tentação que nós todos temos é de imediatamente olhar para esse texto e de pronto dizermos: tá vendo? Jesus morre por todas as pessoas do mundo sem exceção. Não é somente por nós os crentes, mas por todas as pessoas do mundo. No entanto, isso eu gostaria de dizer que na verdade não passa de uma criação de significado. Isso é consequência do que a gente pode chamar de imediatismo hermenêutico. O que é isso? É uma espécie de ansiedade para você imediatamente tentar trazer uma interpretação. A dica que eu dou é que, parafraseando Tiago 1, é que você seja tardio para interpretar, tardio para então aplicar ali a sua opinião sobre o significado e cedo para ouvir o texto. É necessário que você ouça o texto. Por quê? Porque existem elementos pré-teóricos na interpretação. Gadamer vai chamar esses elementos pré-teóricos de tradição que estão incutidos no seu horizonte hermenêutico. O que é o horizonte hermenêutico? Basicamente é toda a bagagem chamada de tradição por Gadamer que você carrega consigo. Isso inclui a sua família, como você foi criado, o tipo de criação que você recebeu, a sua escola, que tipo de escola você frequentou, que tipo de cultura você está inserido na sua cidade, no seu país, que tipo de estudos teológicos você fez, que confissão ou de fé ou credo você confessa. Todas essas coisas somadas, dentre várias outras, elas vão agrupadas formar o que é chamado de tradição e elas vão moldar ou modelar ou mediar o processo de interpretação que você faz. De tal forma que quando você tem contato com qualquer coisa que você vai interpretar, na perspectiva de Gadamer, essas coisas vão influenciar a sua interpretação, de tal forma que você não vai conseguir chegar ao conhecimento real daquilo que foi dito ou daquilo que foi passado por aquilo que você está analisando. Pensando na Bíblia, basicamente você tem o autor, você nos tem aqui como intérpretes, e você tem um gap aqui, um buraco muito grande de tempo que nos separa desse autor. Ele propôs um significado naquele texto, nós estamos buscando encontrar o significado. Por conta dos elementos pré-teóricos, para Gadamer, ou segundo Gadamer, é impossível nós chegarmos ao significado real do texto. O que acontece é que nós vamos acabar criando um significado. A gente vai ter uma fusão de horizontes. O horizonte do autor com o nosso horizonte, ele vai se chocar, vai se fundir e ali vai ser produzido um novo significado que não é 100% o que o autor quis dizer, mas também não é 100% aquilo que nós escolhemos que seja. Isso é o que mais acontece na interpretação. Se você for ler comentários bíblicos, se você for ver pregações, o comum é que significados sejam criados. Por quê? Porque os elementos pré-teóricos não são considerados e, segundo, porque há um imediatismo hermenêutico. Qual a saída desse problema? Como é que a gente escapa disso? A gente escapa disso com o que um aluno de Gadamer chamou de horizonte de expectativa. O que é isso? Nós temos que claramente considerar os nossos elementos pré-teóricos da interpretação, ou seja,
Nós temos que estar conscientes da bagagem que nós trazemos para a interpretação. E sobre essa bagagem que nós trazemos para a interpretação, nós devemos ter uma postura de suspeita. Em que sentido? Nós devemos ir para o texto e procurar deixar que o autor, através daquilo que ele escreveu, com paciência, buscando ouvi-lo, procurando entender a forma que ele escreveu, a forma que ele utilizou as palavras, como ele utiliza as palavras, como ele constrói as suas argumentações. A partir disso, nós permitamos que ele transforme o nosso horizonte, que ele transforme o nosso método de interpretar, que ele transforme o nosso meio, nossa forma de chegar a interpretar o texto, de tal forma que aquilo que antes era a nossa tradição agora é transformada por aquilo que o texto diz. Vamos ver isso na prática? Quando a gente olha para o texto de 1 João 2,2, como eu falei, a tentação é que esse imediatismo hermenêutico, somado com esses elementos pré-teóricos que nós possuímos, nos faça olhar para o texto e dizer que ele está falando que Jesus morreu por todas as pessoas do mundo inteiro. No entanto, eu quero chamar a atenção somente por duas coisas. Eu não vou nem entrar na operosidade real ou apenas potencial da obra de Cristo. Eu quero só que você olhe para duas outras coisas dentro desse texto que chamam a atenção e que precisam ser consideradas com cautela. É a palavra mundo e a palavra todo. Esses dois vocábulos, essas duas palavras, elas são importantes de ser analisadas com cautela em João. Por quê? Vamos primeiro olhar para a palavra mundo. A palavra mundo em João, só na sua primeira carta, ela possui pelo menos 3 significados distintos, talvez até 4. Dentre esses 3 significados distintos, pelo menos um deles não se relaciona com pessoas, mas se relaciona com uma espécie de sistema, um tipo de sistema anti-Deus, um sistema anticristo, que é, então, operado por pessoas, mas ele não diz respeito essencialmente a pessoas. Então você já tem uma aplicação mais metafórica da palavra mundo para esse tipo de relação. As outras duas se relacionam sim com pessoas. Isso já deve nos chamar a atenção para perceber que mundo, então, não está querendo dizer necessariamente todas as pessoas, sem exceção da face da terra, de todos os tempos. Se a gente expandir a nossa pesquisa para o Evangelho de João, para as outras duas epístolas, para Apocalipse, aí compondo toda a literatura joanina, a gente vai perceber que a palavra mundo ela vai ganhar muito mais significados, porque ela é uma palavra polissêmica. Ela vai ter pelo menos 10 significados distintos aí. Então perceba que não adianta simplesmente pegar a palavra mundo e dizer, ele está falando de todas as pessoas do mundo sem exceção. Segundo, é a palavra todo. João, para falar a palavra todo, ele tem um certo leque de vocábulos gregos que ele poderia utilizar. Em português, para falar todo, só existe todo. Em grego, para expressar a palavra todo, você tem alguns vocábulos distintos. Você tem pan, você tem paz, você tem rolo, você tem alguns outros distintos. E eles vão se relacionar com essa ideia do todo. Quando João utiliza a palavra que ele utilizou em 1 João 2,2, que é rolo, para expressar o vocábulo todo, ele está falando com foco na comunidade de pessoas. Ele não está pensando no mundo na sua individualidade, em cada pessoa individualmente. Ele está falando de mundo como um complexo de pessoas. Então, quando ele usa rolo, isso acontece todas as vezes em 1 João. Quando ele usa a palavra pan, por exemplo, ou paz, mais comum usar a palavra pan para todo, também em 1 João, aí sim ele se utiliza dela para expressar as pessoas individualmente no todo do mundo. Então você tem pelo menos 4, 5 até 6 palavras para expressar a ideia de todo, aqui trazido pelo grego, e João escolhe justamente uma que não fala de individualidades, ou pelo menos ele nunca utiliza ela para falar sobre individualidades na sua primeira epístola. Ele sempre vai usar a palavra pan para falar disso. Quando ele usa rolo, ele fala de comunidade. Então o que João está falando em 1 João 2,2? Ele está falando que Jesus morre por uma comunidade específica de pessoas de todo o mundo, não somente por aquela comunidade restrita da Ásia Menor, que está recebendo a mensagem de João, mas por uma comunidade que pertence ao mundo inteiro.
Isso vai de encontro, muito provavelmente, à heresia que estava atacando as igrejas da Ásia Menor, que é combatida por João, que dentre diversos elementos, ela também traz algumas nuances de um pré-gnosticismo, que falava justamente de uma salvação restrita e específica para uma seleta comunidade de pessoas que eram iniciadas por um conhecimento que era dado somente para alguns desses iniciados. João está mostrando que, ao contrário do que possivelmente esses falsos mestres estivessem alegando, Jesus ele sim é responsável, ele sim morre por uma comunidade específica de pessoas. No entanto, essa comunidade específica não é restrita a uma localidade, ela é componente de todo o mundo, são pessoas sem distinção. Pessoas às quais Jesus morreu operosamente, sem distinção e não sem exceção. Tá vendo? É importantíssimo você considerar os elementos pré-teóricos na interpretação. Estar consciente deles quando você vai interpretar, colocá-los em suspensão na hora de interpretar e com cautela, paciência, ouvindo, permitir que o texto ele fale para você aquilo que ele quer comunicar. Cuidado com o imediatismo hermenêutico. Cuidado com os elementos pré-teóricos, pois eles podem te levar a construir significado em vez de fato você descobrir aquilo que o autor estava querendo falar. Valeu, galera. Até a próxima. Falou.